O nosso próximo tema é Bioinsumos, o futuro hoje, inovação e oportunidades. E o nosso palestrante possui 20 anos de experiência na área de sustentabilidade, inovação e estratégia, é advogado e sócio fundador da 10B, gestora focada na cadeia agro, alimentos e natureza. Edismar Rezende. Boa tarde. Primeiro, super obrigado pelo convite, estar aqui e pela organização, né? A gente vendo muito isso que a Valéria falou mesmo, a presença feminina, mas também como que a relevância de um evento como esse e dos temas, né? E aí o Bernardo ontem falou um ponto dele, marcou, falou assim, os temas são aquilo que tem de mais quente e mais destaque no agro no momento, porque vão influenciar, não estão influenciando o nosso momento, mas vão influenciar e trazer mudanças radicais que a gente às vezes nem está percebendo para o nosso futuro. E aí, né, eu quero trazer um pouco aqui, né, explicar o que eu sou sócio dessa gestora chamada 10B, é uma referência aos 10 bilhões de habitantes que a gente deve ter em 2050 e como que a gente conseguir escalar tecnologias, acelerar as inovações para a gente alimentar o mundo de forma mais sustentável e saudável, né? Hoje até tinha uma reportagem do Guilherme Schaeffer, né, que falando assim, a gente vai começar a olhar para a densidade nutricional dos alimentos. A gente não está falando de ciclagem de nutrientes, que a gente tem que aproveitar melhor aquilo que a gente lança de insumos na planta. Nós também temos isso. O que a gente está consumindo de fato? Não é só massa, é aquilo que vai nutrir de fato, né? E um sistema mais equilibrado, pensando solo, planta e também quem vai consumir, vai ter grande diferença. E aí, a gente é, então, um articulador de talento, capital e propósito, né, na essência. Então, a gente se coloca como uma gestora que a gente não tem tamanho certo de empresa para investir. O que a gente olha, essa empresa pode causar um impacto. Então, a gente tem, por exemplo, a Kepler Weber, é uma empresa quase centenária de armazenagem, a gente foi para pós-colheita. Pós-colheita, né, armazenagem é um tema bíblico e milenar, super importante para assegurar a nossa segurança alimentar, mas também você ter melhor fluidez no fluxo do produtor e assim por diante. E a gente falava, esse é o único local que 100% da produção agrícola passa, é em um armazém. Não tem nenhum outro local que ele passa, é só lá. E aí a gente foi para... E a gente ainda pode transformar e otimizar demais, porque você tem muitas perdas, né? Tem uma startup, uma empresa até apresentando, que a gente conversou agora há pouco ali nos expositores. E assim por diante. Então e aí às vezes startups mesmo, então o que importa é o impacto que pode trazer. Mas eu vou falar, e aqui é um pouco assim, o 10B é o hub de investimento da Tarpon, que é a gestora macro que a gente está, focado em agricultura, natureza e alimentos. Esses são os temas que a gente está desenvolvendo ou já estão ativos com investimentos. Então a gente vai olhar desde mercado de carbono, soluções à base de natureza, alimentos, né, vitaminas, outras linhas, mas também olhando a agricultura de precisão e biológicos, né? E aí, quando a gente olha para isso, a gente pensa muito no ecossistema. Quando eu vejo todo o universo de empresas investidas que eu tenho aqui, cada um tem uma série de itens, mas existe muita inter-relação entre todas. Então, por exemplo, o armazém, como eu acabei de falar, é o investimento mais alto e unitariamente que qualquer produtor vai fazer. Talvez a gente pode equiparar a compra de um apartamento. Quase 95% da população vai comprar um apartamento na sua vida, um imóvel. É a maior decisão que você vai ter. Então, quando vai trabalhar, ele vai fazer um investimento unitário e aí depois vai operar uma pessoa que não ganha um salário mínimo, muitas vezes, que não sabe operar e vai pôr fogo no seu armazém. Então, tem um lado de aprendizagem também que é muito forte. E consequentemente, depois, todo cliente que tem um Kepler, ele é um potencial cliente da Solifintech, em agricultura de precisão, ele é um potencial cliente
da Agrivale em bioinsumos e assim por diante. Então a gente trabalha com o ecossistema, né? Eu tenho muito esse papel de fazer essa interlocução. E aí eu vou focar aqui no nosso tema, pensando na Agrivale, que é a nossa empresa de biológicos, de bioinsumos hoje. Esse é um setor, eu sou goiano, sou do oeste goiano, minha família toda, só eu que não sou agrônomo, mas eu brinco que eu tenho um WhatsApp bem privilegiado, que eu incomodo todo mundo aqui do Centro-Oeste quando preciso. E eu já invisto nesse setor desde o começo dos anos 2000. Tinha uma empresa que a gente vendeu para Stoller, uma empresa que a gente vendeu para Coopert. Então é um setor que eu vejo muito. E aí, o que isso tem a ver comigo? O que isso vai mudar lá na minha fazenda ou na xícara de café, no prato que a gente está consumindo hoje no almoço, vai consumir agora à noite? Vai ter muito impacto. Mas eu quero fazer aqui um convite para uma jornada, no final, que eu vou trazer com vocês, né? Para a gente fazer um desenho aqui. E aí um ponto, né? A gente teve muitas mudanças, que é um pouco da evolução que a gente teve nos fertilizantes, a explosão que a gente teve de custo nos últimos anos, que agora voltou, né? Se eu comparo os preços de janeiro de 22 com 23, a gente caiu quase 45%, então tem a mudança absurda. Mas a gente mostra como que a gente está suscetível a essas exposições a uma série de eventos ali que a gente teve. Teve dólar, crise na China, valor alta no frete, tudo que imaginar que pudesse ter problema, teve. Só que em agosto de 2019 eu estava aqui nesse palco com um outro sócio meu, a gente estava num evento justamente falando de agricultura sustentável, a gente estava começando a ver essa ponta da mudança. Claro que a gente não percebia, ninguém imaginava, eu acho que aqui, se qualquer um que estivesse aqui falasse assim, daqui 6 meses vai fechar, vai ter um lockdown global, e aí vai ver gente morrendo, e tudo que aconteceu, ninguém imaginaria, todo mundo fala, é louco, interna, mas aconteceu, e tem outras coisas como crise de fertilizantes, crise de defensivos, o tema de carbono veio muito forte, tudo isso favoreceu o mercado de bioinsumos no final. Tudo favoreceu. E trouxe desafios para a gente na operação, porque o produtor também na pressão, ele começa a procurar alternativas. E aí eu quero fazer uma provocação com todos os presentes. Assim, alguém aqui já viu o solo da sua propriedade ou de um solo no microscópio? Se alguém tiver visto, pode levantar a mão. Você é um privilegiado, porque a maior parte das pessoas nunca viram. E aí a gente tem, às vezes, só olhar o macro e esquece de olhar o micro. E o maior valor que a gente vai ter é o solo. O solo é o maior valor, é aquilo que a gente tem de maior patrimônio dentro do agro, qualquer atividade que a gente faça. E aí tem um ponto, né, a gente vem olhar, a gente fala muito hoje em carbono, mas a gente tem uma série de ativos. Carbono vai ter uma curva de oferta e demanda. Ele não vai ser eterno. Tem um problema a ser resolvido. Quando ele alcançar essa curva, o valor se perde. É a lei de mercado, de oferta e demanda. Se eu alcancei o equilíbrio, não tem valor. Mas aí, quando a gente olha para os nossos produtos, o que a gente tem de ativo e olhando na terra, vai ser justamente os serviços ecossistêmicos que a gente faz. E aí, Mato Grosso do Sul tem muito para trabalhar, para ensinar, né, e LPF é muito forte, é o estado que mais tem, você tem a questão do Pantanal, você tem uma série de coisas muito interessantes para trabalhar, mas você vem também solo, biodiversidade, o ar e a água, né? E aí eu fiz, assim, sempre a gente veio um monte de coisa falando, mas ontem deu uma curiosidade, falei assim, cara, tem muitos sinais que a gente recebe, mas fica solto, às vezes a gente não percebe. Aí eu estava numa reunião com o pessoal de São Paulo, eles pediram alguma coisa, eu comecei a fazer uma lista, fui fazendo uma lista, né, e não parava a lista depois, mas assim, essa transformação, primeiro, ocorre há mais de 50 anos que a gente está passando. Primeiro ponto, a fixação biológica de nitrogênio reduziu em 12 bilhões de dólares por ano a redução de importação que a gente faz de fertilizantes hoje. 12 bilhões por ano. Qual que é a próxima que vai ter disso daí para a gente acontecer? Aí, em meados de 2019, a Índigo, que é uma startup americana aí que focada também na agricultura e olhando para biológicos, começou a lançar uma iniciativa que era para capturar 1 trilhão de toneladas de carbono, mas justamente fixando no solo, olhando a agricultura, né? E nesse mesmo segundo semestre de 2019, a União Europeia lança o Green Deal dela, falando que vai reduzir, e aí a estratégia lá da fazenda ao prato, reduzir em 50% o uso de defensivo químico. A corrida que a gente está passando hoje,
de biológicos se deve a isso. O mercado europeu é mais maduro, não tem um custo de capital para a indústria financiar e tem mais lucro. Quando a União Europeia falou isso, todas as indústrias químicas e o resto do mercado começou a olhar para biológicos no mundo inteiro. Isso aqui, todos os CEOs que eu converso das grandes químicas, eles falam, é isso aqui que disparou o processo. Não foi só porque a gente está consumindo, foi isso daqui. Né? Só que o que é interessante, fala muito claro, também eles vão fomentar as formas alternativas de controle, ou seja, vem biológico, bioinsumos, toda a estrutura, biofertilizantes, bioestimulantes. Né? E aí a gente tem nosso produto, o vovô do mercado de biológicos. A gente tem um produto, que é o Dipel, tem mais de 50 anos de processo registrado, produto registrado sendo comercializado. Ele foi registrado em 1971 nos Estados Unidos, é uma cepa de um BT que veio da Bolt. Então a gente tem um produto há mais de 50 anos sendo comercializado, que não induziu resistência, super efetivo e que prova a longevidade dos produtos e a eficácia dos processos. Né? Não precisa ficar naquela discussão, não vai funcionar ou como vai ser. Né? E aí você parte da solução, vou também estar no problema. Né? Mas aí a Corteva fala que 25% do mercado de defensivos, é bem os pontos que a Valéria trouxe, né? Mas do mercado global vai se converter para biológico até 2035. A Bayer apontou essa semana que o mercado vai ser de 30 bilhões de euros até 2035. E ela tem uma meta de 1,5 bilhões de euros. Tem uma empresa de defensivo no Brasil também, fazendo o planejamento do seu portfólio e fugindo de todas as áreas onde tenha categorias que tenha produtos biológicos, ela tem certeza que o biológico depois vai dominar, então ela já está fugindo dessa linha. Né? E aí tem um processo, né, o Morandi da Embrapa também falou isso, essa semana, transformar nossas vantagens comparativas em competitividade sustentável. Como que a gente transforma isso? Né? E aí você vê aqui a Ana Cláudia, que é a CEO da Corteva Brasil, falando dos 3 pontos aí que vai trazer do agricultor até chegar no consumidor, que vão impactar muito, né, para genética, biológicos e tal. Mas essa frase para mim marcou muito. Ela fala, a natureza sempre vai estar em constante movimento e adaptação. A gente nunca vai parar de fazer pesquisa ou procurar soluções e o produto nunca vai ser acabado. Um produto biológico não é igual um copo que tem só a função da água e vai ser aquilo a vida inteira. Ele sempre vai ter novas descobertas, novas possibilidades. O MAPA está executando o projeto de estratégia para uso de biológico para substituir fertilizantes e gramíneas. Talvez o mercado de fertilizantes é o que mais vai ser afetado nessa história toda e ele não percebeu ainda. A Corteva já investiu nos últimos 24 meses mais de $1,5 bilhão comprando empresas de biológicos. Né? E o ponto já chegou de virada? Quem aqui, né, usa bioinsumos dos presentes, né? Cada vez vai ter mais. E aí a UPL também falando do faturamento, 50% do faturamento vindo em 2027, vindo dessa linha, e o foco é Brasil. 2012, agora recente, quer dizer, 2023, foi incluído os produtos biológicos, bioinsumos, dentro da metodologia de carbono, que é para fixação no solo, que a Índigo que patrocinou, está lá expresso. E o Itaú lançou 4 semanas atrás uma linha de crédito, primeira linha de crédito verde, com diferencial de juros para financiar a adoção de biológicos. E o Plano Safra, né, a Valéria está no papel dela, eu posso provocar, mas vem esse papel de um plano mais verde, mais sustentável, provavelmente vai ter linhas aí para bioinsumos com taxas diferenciadas de fato. Né? E aqui é só um mapa que saiu essa semana também, mostrando um pouco da diversidade de empresas que tem no mundo. E nem a classificação, nem olhando a classificação, mas aqui é só, assim, ainda falta muita empresa. Mas só para ter uma visão. E aí tem um ponto aqui, que é o seguinte, quem sabe quem é essa imagem, o que é essa imagem aqui? É o Baggio batendo na final lá. Mas aí o ponto é o seguinte, se você lembra, você já viveu pelo menos 3 revoluções tecnológicas. E a gente foi buscar qual era o caminho, como que se dava a adoção, para a gente ver o que vai acontecer com o biológico. E a gente olhou qual o nível de adoção e quanto tempo levou as outras tecnologias para ser adotadas no mundo. Tem tecnologia como avião, demorou 70 anos para ser adotado por 30% da população.
Mas internet, cara, 5 anos, o mundo, 30% da população já usava. Ok. E aí a velocidade da internet também, né? A gente tinha em 96, 16 milhões de pessoas usavam a internet. Só a ilha de Manhattan tinha 3 vezes mais uso de internet do que o continente africano inteiro nessa época. E a velocidade explodiu. Cresceu 17 mil vezes nesse período para lá. O que isso tem a ver com agricultura e bioinsumos? Né? Lembra disso daqui? Agora olha isso. Como foi a adoção de transgenia no Brasil. E é muito interessante, né? Tem uma pessoa trabalhando com a Valéria lá no mapa, o Marcos, ele passou nesse momento. Recentemente eu tive a oportunidade de ficar umas 3 horas tomando uma aula de história de bastidores, como que foi toda a DIN sobre transgenia, todo o processo e como as soluções que foram dadas. Mas tem você olha lá a soja lá atrás, que ela ficou um bom tempo ali de lado por causa da DIN que não tinha regulação. Quando regulou, explodiu. Só que olha para você ver, similaridade. Né? E aí a gente foi, agora vamos olhar outro cenário, pensar aqui para ver a evolução de fertilizantes no Brasil também. Milhões, lá no início da Revolução Verde, a gente saiu de 3 milhões de toneladas para mais de 20 milhões. E aí, como que está acontecendo com bioinsumos? Tem um mercado global, que a gente está vendo, tem a composição, é mais ou menos um quarto para cada um, mas a gente vê uma adoção gigantesca em todas as culturas. Safrinha, o milho foi um dos que mais... Claro, tem a cigarrinha fez isso, mas está crescendo muito. E aí eu queria fazer uma provocação. A soja, em 2016, tinha 4% da área que usava. Cresceu para 6, 9, 21, 22 e 21 já estava em 28%. A gente fez uma projeção. 4 curvas. Uma curva não crescia nada, outra crescendo 10% ao ano, e as outras duas seguindo aquela base que a gente viu de adoção de tecnologia. Qual a curva que vocês acham que vai dominar? Vai ser, vamos dizer, essa de cima para baixo, vai ser a primeira, a segunda, a terceira. Qual vocês acham que deve ser o comportamento? A terceira, a segunda... Entre a segunda e a primeira. Isso tem sido, quando eu levo essa apresentação, é impressionante. Eu fui num congresso Andável, eu levei, perguntei isso, eu achava sempre que ia ser da segunda para a terceira, e todo mundo falando primeira para a segunda, primeira para a segunda. Então você vai ter uma explosão, que é o que a gente está vendo. O mercado, todas as projeções, a cada 3 meses tem que revisar. Nada funciona. Né? Cresceu 40%, e aí a gente está diante de uma revolução biológica, de fato. E eu queria mostrar esse vídeo rapidinho para vocês aqui. Puxando aqui da vida gerando vida, né? Quando a gente olha, o agricultor não é apenas o produtor de alimentos. E talvez seja essa a maior quebra que a gente vai ter. Ele é um produtor de vida. Existem modelos hoje que eu posso começar, que é a interface entre alimento, saúde e bem-estar, que eu vou começar a ter por exemplo, uma molécula de um antiviral na soja e fazer um cluster, purificar isso e entregar para a indústria farmacêutica. Eu posso pegar, quando eu falo em mostardas que não usam ovo, né, maionese lá, Just, americana, é igual a Coca-Cola, só que ao invés do xarope eu vou ter uma área fazendo feijão mungo processando numa empresa. Então
Então a gente vai mudar o modelo de ver. Tem a questão de vida gerando vida, e tem 2 pontos. A gente hoje conhece as categorias de produtos, mas alguém deu essa nomenclatura e não quer dizer que elas vão estar lá na frente. Na essência, a gente tem 2 fatores. É como eu protejo potencial, protejo alguma coisa, e como eu agrego algo. Eu posso agregar, ter um produto que ele combate uma praga, ele ao mesmo tempo é um bioestimulante, faz um crescimento, e ele traz uma condição organoléptica, sei lá, vai melhorar a qualidade do café, ele vai trazer alguma condição que vai tratar alguma doença. Isso está acontecendo e a gente está vendo isso acontecer com os biológicos. Eu vou sempre ao Ministério ter esse tipo de conversa com o time da Valéria, do Alessandro, todo mundo, para mostrar, para a gente começar a sensibilizar que a legislação não está preparada ainda para o que o biológico está ofertando e a gente está trabalhando. E isso é bom, porque a gente está na ponta do iceberg. E essa multifuncionalidade que eu falei, de várias funções, é uma real e está acontecendo demais, a gente não sabe ainda. A gente tem um produto que aumenta a qualidade da bebida, do café, mas ele também, no pós-colheita, na fruta, tem aumentado o shelf life e reduzido o descarte de frutas. Não tem categoria para isso hoje, né? O futuro, eu vejo muito claro, assim, aqui, se o agro é hot, esse é o hot do hot, biológicos. E é aqui que vai sair a nova Embraer, ou mesmo a Tesla do Brasil. É do Brasil para o mundo. É da agricultura tropical para as demais, porque aqui a gente tem a agricultura que é realmente desafiadora. Cada um aqui que é agricultor é um guerreiro, é um batalhador, porque é muito desafiador, é muito diferente de todas as outras, né? E essa é a riqueza e a beleza que a gente tem da bioeconomia. E no final, a gente está apenas começando esse trabalho. Então eu queria deixar meu muito obrigado e ficar disponível para vocês para a gente ter conversa depois. Obrigado.